Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre nutrição integral. Quanto que é recomendada esse tipo de nutrição para o paciente? Quando o paciente não consegue atingir todo o aporte calórico estimado por meio da alimentação via oral, quando o paciente está com alguma limitação que o impede de utilizar a boca, né, para se alimentar pela via oral, ou então se o paciente está inconsciente, enfim, então a gente recorre à nutrição integral. Então vamos resolver um caso clínico para a gente entender melhor os cálculos da nutrição integral. Então a paciente do sexo feminino tem 47 anos, diagnosticada com câncer de mama, internada na unidade da clínica cirúrgica. A nutricionista foi chamada pois o paciente encontra-se desnutrida. Mediante a situação, a nutricionista recomendou o uso da terapia nutricional. E aí a gente vai fazer esse cálculo. Então, o peso é 47, o gasto energético total é 35 calorias por quilo de peso. A fórmula da dieta é de 1,0 de proteínas e a densidade calórica da dieta é de 1,35. E aí a gente vai escolher a via de acesso. E aí a gente tem a opção de ser nasogástrica, nasoduodenal ou nasojejunal. Então, a naso, né, no próprio nome já diz, a entrada é pelo nariz. Então, nasogástrica do nariz ao estômago, nasoduodenal do nariz até o intestino, nasojejunal do nariz até o intestino, a porção mais distal. A gente escolheu, então, como a paciente ela tem um câncer de mama, então, muito provável que o estômago esteja íntegro, esteja é, desenvolvendo suas funções, a gente vai escolher nasogástrica. E se fosse o caso de uma ostomia, seria a sonda direto no órgão do paciente. Então, no estômago, a gente chama de gastrostomia, no intestino proximal, a gente chama de duodenostomia, e no intestino distal, a gente chama de jejunostomia. Mas no caso, a paciente vai ser via a entrada, né, a via de acesso pelo nariz. Depois de escolhido, né, de decidido por onde, como ia ser a sonda, o posicionamento dessa sonda, a gente vai escolher, vai definir o tipo de dieta. Então, a gente tem a polimérica, que está na forma mais íntegra. Por ser no estômago, a gente consegue utilizar, né? A gente tem também o tipo de forma oligomérica, que é parcialmente digerida, e a monomérica, que é totalmente digerida. Então, depende do posicionamento da sonda, a gente define o tipo de dieta. Se for no estômago, então a gente prefere esse alimento de forma mais íntegra. Se for, por exemplo, no estômago, mas o paciente tem alguma comorbidade, alguma dificuldade, a gente escolhe uma dieta parcialmente digerida. E se for no intestino, a gente já escolhe uma dieta totalmente quebrada, podemos dizer assim, totalmente digerida para facilitar a digestão desse paciente. E aí a gente escolhe se é por bolo, que seria com a seringa, né? Geralmente é de 3 em 3 horas, de 3 em 3 horas, né? 6 vezes ao dia. A intermitente, que vai correr de 3 em 3 horas, muito provável que seja 6 vezes ao dia, ou a contínua, que vai de 16 a 18 horas. Então, como o próprio nome já disse, ela é contínua, então a gente não interrompe como a intermitente. Depois a gente já definiu essas informações, a gente vai para o cálculo. Então, a paciente ela tem 47 quilos. A gente já tinha definido, né? A nutricionista já tinha definido que é 35 quilocalorias por quilo de peso. Então, a gente vai multiplicar 47 vezes 35, que dá o total de 1.645 calorias. Então, aqui a gente pode perceber, no último vídeo eu até postei, foi utilizada a fórmula de bolso, a paciente desnutrida, né? Então, com esse valor, a gente pretende que a paciente ganhe peso. E aí a gente vai fazer esse cálculo. Então, já foi definido que era 1 grama por quilo de peso de proteína.
Então, a gente vai definir o valor. Como é 1 grama, a gente vai multiplicar pelo peso do paciente e depois por 4. Por que pelo peso do paciente? Porque é 1 grama por quilo de peso. Então, por isso que a gente multiplicou. E aí, para encontrar a caloria, a gente multiplicou por 4, certo? Porque cada grama de proteína tem 4 calorias. Por isso que a gente multiplicou por 4. O carboidrato a gente definiu 5 gramas por quilo de peso. Então, a gente vai multiplicar 5 vezes 47, que é o peso do paciente. A gente encontrou 235. E aí, a gente vai multiplicar esse valor por 4, né? Onde a gente encontrou 240 calorias. A gente definiu 1,3 de lipídios vezes o peso da paciente, deu 63,55 vezes 9, que deu 572 calorias, totalizando assim 1.700 calorias por dia que a paciente vai ingerir por meio da nutrição integral. Certo, pessoal? Então, se vocês gostaram, se vocês quiserem que eu continue esse cálculo, curte e comente para que eu possa continuar, né? Para a gente definir o volume, para a gente definir o quanto esse paciente vai receber, né? Por minuto, enfim, a gente finalizar o cálculo da integral, certo? Tchau, tchau, obrigada.